Para a gente dar início à nossa segunda roda de conversa de hoje, quero convidar, por favor, Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Helder Barbalho, governador do Pará, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, Rodrigo Garcia, por favor, governador de São Paulo, e José Sheikman, economista, que vai entrar direto com a gente dos Estados Unidos de Nova York. E para essa moderação, convido Paulo Artung, ex-governador do Espírito Santo, para comandar essa roda de conversa. Por favor, muito obrigado, vou me despedindo de vocês. Foi um prazer enorme estar com vocês nessa tarde e noite. Fiquem agora com os nossos governadores para essa segunda roda de conversa. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Prazer muito grande estar junto com vocês. Eu vou moderar essa conversa, essa roda de conversa, quer dizer, e vou dividir esse papel com um dos grandes administradores públicos do nosso país, o governador de São Paulo, nosso querido Rodrigo, né? Vou dividir porque, em algum momento, eu vou ter que sair. Eu estou com minha esposa operada e vou fazer uma viagem para encontrar com ela. Então, queria a compreensão de vocês. Mas eu fiz questão de estar aqui. Pela qualidade desse time que está aqui, a experiência do Rodrigo, que é indiscutível, a liderança desses 3 governadores reeleitos, e o time de lideranças que está aqui. Se a gente olha o Brasil, eu não vou ser repetitivo, o Luiz Henrique descreveu muito, assim, muito bem. Assim. Nós estamos numa quadra de uma extraordinária oportunidade no nosso país. Se a gente olha o desencontro das cadeias globais de suprimento, conecta com um país que tem uma matriz energética diferenciada, a maior floresta tropical do planeta, a maior biodiversidade. Quer dizer, nós temos uma grande possibilidade de construir uma trilha extremamente positiva no nosso país. O que é que nós precisamos? De líderes. Por isso, uma salva de palmas para a Comunitas, que aposta o seu trabalho na formação de uma nova geração de líderes para o nosso país, né? Então, assim, é nesse sentido, e eu vou começar, se o Rodrigo, que é meu co-moderador aqui, permitir, ele que é o nosso anfitrião hoje, junto com a Comunitas, eu queria conversa com o Helder. Porque se tem uma coisa que hoje pode nos tirar do mundo, mas pode nos colocar de uma maneira bonita e com protagonismo no mundo, é o bioma amazônico. Então, eu queria lhe ouvir. Lhe ouvir, você passou aí quase 4 anos, está completando 4 anos de uma jornada, num estado que é maior do que grande parte dos países do mundo. Como é que é o seu olhar para esse campo de oportunidade? Como é que a gente mantém essa floresta em pé, com seus serviços ambientais notáveis, mas como é que a gente cuida da população da região amazônica, que foi para lá por estímulo de muitos governos, que está numa região rica e poderosa, mas que vive com IDH baixo? Então, eu queria começar lhe ouvindo, Helder, e, de antemão, parabenizar os 3 aí pela reeleição. Obrigado,
Obrigado, Paulo. Cumprimentar a Regina, em teu nome, a todo o time da Comunitas. Agradecer a parceria da Comunitas no dia a dia, fortalecendo os estados, os municípios, a gestão, esta interface da iniciativa privada com o poder público. Agradecer o convite, é uma honra para mim poder estar nesse painel, aqui junto com o Zema, junto com o Caiado, junto com o Rodrigo. Você, Paulo, Paulo brincava que ele já é da geração mais antiga, que ele não está entre os governantes, ele dizia, virou o sênior consultor de todos nós, então, uma alegria muito grande. Cumprimentar também o Zé, que está à distância participando conosco. Primeiro, concordo plenamente com você, Paulo, de que a Amazônia ela é uma oportunidade. Se hoje nos enxergam com o desafio de sermos o ponto central para a agenda de equilíbrio climático global e nos responsabilizam, por conseguinte, a esta dimensão, eu enxergo sob a ótica de que nós temos a maior oportunidade de fazer com que o nosso país protagonize a agenda global. Certamente a Amazônia é aquilo que possuímos, além de tantos ativos que este Brasil tem, mas aquilo que nos diferencia dos demais países e nos coloca no centro das atenções do mundo é a Amazônia. Me perdoem os demais colegas. Particularmente, entendo de que nós temos um processo que ele é cultural e que ele precisa ser enfrentado com coragem, enfrentado com transparência, enfrentado com diálogo. E, particularmente, eu me sinto muito à vontade de debater esse assunto, de discutir esse assunto, porque eu acabo de sair das eleições em que eu não precisei mudar a minha concepção, Rodrigo, para vencer as eleições. Eu tive 70% dos votos no Estado e eu perdi nos municípios que mais emitem gases de efeito estufa. E perdi exatamente porque continuei sendo, de maneira transparente, aquilo que eu falo na COP, aquilo que eu falo em São Paulo, aquilo que eu falo em Belém, é aquilo que eu falo em Novo Progresso. Vocês terem uma ideia, em Novo Progresso eu tive 25% dos votos. No Estado eu tive 70%. Mas isso tudo me deixa muito confortável de continuar debatendo com transparência e discutindo de que nós temos condição de continuar fazendo a Amazônia conciliar floresta em pé, continuar a Amazônia tendo a oportunidade de ser um celeiro de produção do agro, continuar protagonizando a pecuária, continuar expandindo grãos, mas compreender de que a floresta em pé pode ser o grande e novo ativo, a nova vocação, o novo pilar de desenvolvimento e de geração de emprego. E, para isto, nós precisamos fazer com que o Brasil tenha esta compreensão, com que o governo brasileiro possa ter esta responsabilidade e que nós possamos fazer uma relação institucional, governo e iniciativa privada, que faça com que este modelo possa sair do papel, sair das intenções e transformar-se em realidade. Eu acho que este é o nosso grande desafio, para que ele seja real, para que ele seja efetivo. Eu digo isto porque, ao longo dos 3 anos e 10 meses de governo, nós criamos um Plano Amazônia Agora, que hoje dialogamos com as Nações Unidas, dialogamos com o BID, dialogamos com o Reino Unido, com a União Europeia, dialogamos com os Estados Unidos, estamos fechando acordos bilaterais para que a redução das emissões possam trazer monetização, mas isto tudo ainda precisa de um arcabouço jurídico claro que o Brasil ainda não tem. Nós precisamos regulamentar definitivamente que a floresta em pé se transforme num novo ativo econômico, sob pena
de nós continuarmos discutindo que a floresta precisa estar em pé, mas esta mesma floresta lá na ponta, lá na Transamazônica, ela se torna um competidor desigual com a lavoura e com a pecuária. E aí nós temos um confronto direto em que o produtor rural acaba, lamentavelmente, enxergando a floresta como um problema e não como uma solução da sua propriedade. Portanto, no decorrer do nosso debate, a gente transcorre um pouco mais sobre isso. Mas acho que o foco central é o fortalecimento institucional para que nós possamos criar uma legislação e regulamentação no âmbito federal e no âmbito estadual que permita com que a floresta em pé seja o novo e mais importante ativo, seja para a monetização, para a captação de crédito de carbono, seja para a bioeconomia a partir das diversidades da floresta. Eu queria passar a palavra ao governador Zema, governador, poder falar um pouco de governança, de liderança e de transição energética, porque o governo de Minas começou aí uma jornada na transição energética. Governador Zema. Boa noite a todos, a todas, a Regina em especial, a todos os colegas governadores, executivos do setor privado. É um prazer estar aqui com vocês. A situação de Minas, Paulo, é um pouco diferente, porque nós ainda estamos reconstruindo um Estado que foi destruído, mas isso não impede que vários avanços estejam sendo feitos. Eu posso dizer que uma das grandes preocupações que nós temos, como o maior produtor de cimento do Brasil, maior produtor de aço, maior área reflorestada do Brasil, maior exportador de café, maior produtor de laticínios, é nós estarmos mostrando que a nossa produção é sustentável, que ela é feita não à base de destruição do meio ambiente, mas sim através, e é o que está acontecendo, com uma participação cada vez maior de energias renováveis. E temos grandes desafios. Minas, por ser já um estado mais tradicional, antigo, teve a maior população do Brasil até a década de 40, já é um estado muito diferente do Pará, que agora que está sendo tocado. Então, nós temos já a preocupação de recuperarmos áreas degradadas. Isso acontece muito na zona da mata, já na divisa com o Rio de Janeiro, uma área que foi exaustivamente explorada pela pecuária, etc., e que hoje precisa ser revitalizada. Então, é um trabalho que conta com o apoio do Estado. Nós temos lá a EPAMIG, que faz a pesquisa agropecuária, temos a EMATER, que dá assistência. Então, nosso grande foco é fazer com que áreas pouco produtivas se tornem mais produtivas através de uma recuperação e, com isso, venhamos a evitar que aquilo que ainda resta intocado venha a ser, de certa maneira, afetado. E temos um desafio também legal. Você que é da área de reflorestamento sabe que Minas é um dos pouquíssimos estados, ou o único do Brasil, que trata uma floresta artificial como uma reserva natural. Isso é, hoje, um inibidor de investimento no Estado, porque quem planta uma floresta de pinos, de eucalipto, na hora do corte, enfrenta uma burocracia do Estado. É algo que nós estamos querendo avançar. Isso, que não tem lógica nenhuma, acaba afetando o meio ambiente, que é mais fácil para alguém destruir uma mata nativa, mesmo correndo risco, do que, às vezes, enfrentar a burocracia do Estado. Então, é uma revisão que leva tempo, mas que já está em andamento. Fomos o primeiro estado do Brasil a assinar o compromisso Race to Zero. A FIENG, a nossa Fiesp lá, tem participado de maneira muito ativa, formou um grupo com as 200 maiores empresas do Estado, que todas elas têm metas a cumprir de redução de emissão de carbono até 2050. Então, é um trabalho que já se iniciou, apesar de todas as dificuldades. Caiado, falar um pouquinho dessa caminhada que você fez até agora. Se for possível, um estado que é pujante na agricultura, falar um pouco sobre a implementação do Código Florestal, que é um dos desafios do país na questão do uso da terra. Bom, em primeiro lugar, agradecer
O Helder definiu muito bem. Você, Paulo Hartung, é o sênior, é o que todos nós aqui, principalmente eu, que assumi o governo pela primeira vez, eu fui me balizar dentro daquilo que você fez na sua gestão do Espírito Santo. Você sabe o carinho ao Rodrigo, que governa aqui esse Estado tão importante para todos nós, como o meu amigo Helder aqui, que, com todo respeito, eu respeito muito o bioma amazônico, mas o Cerrado, eu vou te falar uma coisa, o Cerrado é algo especial, viu? É diferente. Bom, meu amigo Zema, eu, nesse momento, gente, eu tenho que dizer, imagine vocês, eu com 5 mandatos de deputado federal, mandato de senador, chega governador, e ninguém ali apostava no Caiado, dizia, não vai saber governar, e eu vim bater as portas aqui da Regina, falando, me absolva aqui, não, vamos estar só com o município. Falei, não, pelo amor de Deus, faça uma exceção, inclua aqui Goiás. E a partir daí, né, Regina, você me ajudou com a Comunitas, me dando assessoria para tudo, viu, superando a crise fiscal, entrando no regime de recuperação fiscal, Goiás hoje transformando ali numa grande opção hoje para não só para o cidadão viver, como instalar suas indústrias, o mercado extremamente promissor dentro de uma logística diferente hoje, com uma ferrovia Norte-Sul, que está aqui o Rubens investindo fortemente nela, a ferrovia de integração do Centro-Oeste, federalização das grandes rodovias nossas, e, ao mesmo tempo, eu, antes de entrar na pauta aqui do meu amigo Paulo Hartung, eu quero fazer um adendo àquilo que eu tive a oportunidade, os meus colegas não tiveram, de ouvir aqui a primeira roda de conversa aqui, que eu quero dizer ao Luiz Fernando e ao Lutz, aqui, meus cumprimentos, porque, na verdade, vocês colocaram muito bem. Se discutiu muito essa alternativa energética, que é a economia verde, mas a economia verde ela tem 3 pilares fundamentais. Sem dúvida nenhuma, descarbonização, o uso inteligente das nossas riquezas naturais e a inclusão social. Então, é esse o tripé da economia verde. Mas, além disso, é o que foi aqui colocado, quer dizer, nós, de repente, estamos apenas sendo pautadas por outros países que não têm o potencial que nós temos. É isso que eu quero concordar fortemente aqui com o Lutz e com o Luiz Fernando, porque se tem algo que realmente nós é que podemos pautar o mundo, tá certo? De repente eu vejo eu, como Goiás, que tem um potencial ímpar, podendo ali instalar mais de 300 PCHs, que realmente eu vou dar cada vez mais perenidade àqueles rios, vou fazer com que haja mais sustentação, vou gerar uma energia que limpa e que, sem dúvida alguma, não precisa de bateria nenhuma ali para mantê-la, ela gera dia e noite, tá certo? E, de repente, eu vejo o Ministério de Minas e Energia só fazer leilão para eólica e para fotovoltaica, e que eu estou importando placa da Ásia, eu estou trazendo bateria não sei de onde, e de repente eu largo a minha biomassa, eu largo o meu biodiesel, eu largo o meu bioetanol, eu largo todo o potencial que nós temos, mais do que os outros países no mundo todo, e que de repente nós vamos ficar importando essas coisas. Então, quando ele fala no Código Florestal, eu fiz puxando essa discussão, porque realmente, quando eu, no meu primeiro momento de vida, em que eu, modéstia à parte, minha profissão é médico, eu sou cirurgião, mas quando eu via algo acontecer com o Brasil, que conheço bem, tá certo? De repente, nos idos que eu tinha ali em 1986, eu vi o Brasil produzindo 60 milhões de toneladas de grãos, importando arroz, feijão, importando leite, importando carne, aquele país importando feijão, e você olha para esse Brasil e pergunta, mas como? Quer dizer, o que é isso? Então, quando, naquele momento, nós montamos no Brasil uma discussão sobre o setor rural, é porque nós tínhamos consciência da capacidade competitiva que nenhum outro país teria conosco. E nós, ao invés de buscar tecnologia europeia, tá certo? Aí, meu amigo, aqui foi o grande alavancador dessa área da pesquisa, que transformou totalmente o Alisson Paulinelli, em que, a partir daí, com as nossas cabeças e a nossa inteligência, nós produzimos aqui hoje sementes e variedades que nós podemos implantar
tanto na região amazônica, como no centro-oeste, como na região sul e sudeste, e estamos batendo o mundo todo em produtividade. Somos o único que produzimos aqui carne sem hormônio, sem comer resíduo animal, trabalhamos aqui, produzimos o boi verde, temos agricultura sustentável. Por que ela é sustentável? Aquilo que o Paulo Hartung disse, ou seja, o Código Florestal brasileiro, ele foi muito bem elaborado. Eu vivi isto, quer dizer, eu participei diretamente disso. É algo que nós temos hoje que garante com que podemos expandir nossa área, foi colocado aqui. Goiás, por exemplo, tem hoje mais de 3.600.000 hectares de áreas degradadas que estão sendo recuperadas por nós e que estão se transformando em área de agricultura. Isto aí dá um crescimento ímpar para o Estado, com a logística que nós temos hoje. Então, você pode entremear uma agricultura de baixo carbono, tá certo? Você pode fazer com que haja a interação da agricultura com a pecuária mais floresta. Tudo isso são técnicas que nós já construímos e que nós somos pais dessa tese. Tá certo? O etanol, por exemplo, nós vamos abrir mão da biomassa, nós vamos abrir mão do etanol, do biodiesel, que, modéstia à parte, quase que numa ação do governo federal, quase que destroem todas as indústrias de biodiesel no país, e nós buscamos uma alternativa fiscal para superar esse problema. Então, o que eu vejo é que falta a nós, talvez, eu não tenho nada contra, eu acho que nós temos que buscar boas técnicas. Eu, como cirurgião, não quero apenas operar com aquele que foi técnica defendida por um cirurgião brasileiro, não. Eu opero com técnicas também de cirurgiões de outros países, não me interessa o bem-estar da pessoa. Mas o que eu vejo é que nós precisamos cada vez mais investir na nossa capacidade de pesquisa e no avanço, porque essa discussão que foi colocada aqui sobre a economia verde, sobre a fonte energética, acho que o Brasil não pode perder. Muita gente não acreditava na agropecuária brasileira. Eu me lembro que em 86 eu era um patinho feio. Agricultura, isso é conversa, isso não vai para lugar nenhum, isso é Brasil viver de commodities, não é isso. Quer dizer, hoje nós somos referência no mundo, nós batemos europeus em produtividade por hectare, nós preservamos o meio ambiente, nós temos um código florestal hoje que ele é o mais moderno do mundo. Não tem nenhum país hoje que exija o que nós temos hoje, aqui o Helder com 50%, nós com 20% de reserva, mais as nossas APPs preservadas, mais a recuperação das nossas bacias hidrográficas, mais a exigência nossa de mantermos também a boa preservação daquela terra como sendo capacidade de produzir. Então, o Código Florestal nosso, ele é intocável em relação aos avanços que nós temos comparado a outros países. Esse é o lado que nós sabemos fazer e damos conta de fazê-lo. E esse debate aqui hoje, ele traz também essa oportunidade dos governadores poderem, e que nós já recebemos o apoio de vocês, empresários, e que cada vez a gente possa mostrar também, e aí uma tese defendida aqui pelo Lutz, que o maior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Aprendam isso. Tudo bem, tem o ganancioso, tem o cidadão lá que é, tá certo, o ilegal, aquele que anda na criminalidade, mas vamos excluir isso aí. O que nós precisamos de preocupar neste momento é como nós vamos naquilo que também é o tripé daquilo que se chama economia verde, que é a inclusão social. Se nós não nos preocuparmos com isso, nós temos, eu defendo uma tese hoje, já no meu, se Deus quiser, agora entrando no meu segundo mandato, que o primeiro foi responsabilidade com o dinheiro do governo, ou seja, respeitar ali a arrecadação do Estado na aplicação do dinheiro. O segundo é como nós vamos romper o ciclo da pobreza. Esse, para mim, é o maior desafio que tem no mundo hoje, para o meu Estado. É o que eu quero transformar, não uma região rica do Sul, uma região extremamente degradada na região do Nordeste goiano, do Norte do Estado. Essa é a minha meta. E essa meta está dentro daquilo que é o conceito de economia verde, é um dos pilares da inclusão social. Se nós não tivermos esse lado, tá certo? Um dos palestrantes aqui disse, olha,
Meu filho de 9 anos tem um conceito muito mais respeitoso com o meio ambiente do que eu. Ou seja, mas se nós não criarmos isso num amplo muito maior, o Código Florestal ele será respeitado? As cidades estão respeitando os rios? O Lutz colocou, se aqui não se consegue preservar uma mata atlântica, o cidadão toma banho aqui no Rio Pinheiros, agora eu garanto que lá em Goiás ele toma banho no rio da minha fazenda. Governador. Então, quer dizer, eu acho que isso tudo é a responsabilidade que tem que ser distribuída para todos nós, e não a queda de braço entre setor urbano e setor rural, nem uma queda de braço e nós temos que absorver apenas tecnologia de fora, que nós hoje somos o dono da bola. Essa que é a realidade. E nós temos tudo para fazer como a agricultura fez. Veja bem, eu entrei no Congresso em 1990, de lá para cá, hoje a agricultura deu um mal virado, nós somos professores ouvidos hoje, temidos no mundo inteiro, porque ninguém compete conosco. E na energia alternativa, hoje a energia verde, nós temos o potencial de dar um show, um baile no mundo todo, e todo mundo vir aqui para saber como é que faz um país sem que haja, com que haja uma descarbonização e a gente esteja na frente do mundo todo. Paulo Artung, você vai ter que depois sair, eu aproveitei seu tema e peço desculpas aos demais colegas. Muito obrigado. Caiado, muito obrigado pela contribuição ao nosso debate. Eu queria passar a palavra ao nosso governador Rodrigo, um gestor absolutamente experiente no nosso país, ajudou aí um conjunto de extraordinários governadores aqui em São Paulo e hoje tem a honra de ser governador de São Paulo. Foi vice-governador eleito e hoje exerce o cargo de governador. Rodrigo, bom, boa noite. Falar um pouquinho desse legado, dessa história aí. É uma história bonita que São Paulo tem para contar, com acertos e erros, mas com muitos acertos. Agradecer a Regina, já me habilitar a partir de janeiro de 23 para ser moderador aqui na Comunitas, viu, Regina? Estou procurando emprego, mas agradecer muito a oportunidade e agradecer todo o apoio da Comunitas ao governo de São Paulo em várias ações. Se eu fosse aqui contar todas, nós gastaríamos todo o tempo do painel. Saudar o Paulo Artung, o nosso grande professor de todos nós aqui, meu amigo Helder, Ronaldo e também ao Zema, e dizer da alegria de poder participar aqui desse painel. Eu acho que o que permeia e é comum a todos que aqui falaram, seja a iniciativa privada, eu prestei atenção muito no Marx, no Luiz Henrique e também aqui nos governadores, é que a economia verde vai se sustentar com uma lógica econômica. E isso é fundamental que a gente tenha presente no dia a dia das ações de quem está no poder público, que é exatamente o grande objetivo do setor produtivo. Se a gente olhar o estado de São Paulo, que tem uma realidade diferente em relação aos outros estados brasileiros, até porque é muito antigo, assim como Minas, né? Nós temos aqui um esforço, não só de preservar aquilo que a gente tem, mas já há alguns anos fazer de maneira sustentável o desenvolvimento econômico de São Paulo. Fizemos isso não só com leis, mas com ações concretas, como a boa Agência Ambiental de São Paulo, que é a CETESB, e sempre buscamos, do ponto de vista de uma lógica econômica, fazer a preservação dos nossos negócios. E eu vou citar aqui as ações mais recentes, quando o Zema fala sobre a questão da descarbonização. São Paulo vai conseguir alcançar rápido as suas metas de descarbonização, porque tem aqui a maior produção de etanol do mundo. E porque o setor produtivo conseguiu identificar, através dos subprodutos, através de tudo que nós conhecemos, o biogás e o biometano, que vai ser fundamental para a gente deixar de emitir partículas de carbono no ar em caminhão e ônibus, porque nós temos esse grande pré-sal no interior de São Paulo pronto, que vai começar a produzir, do ponto de vista agora econômico, com o apoio tributário do governo, biogás e biometano para a gente poder descarbonizar. Então, é a lógica econômica que faz com que São Paulo seja um estado sustentável, que consegue identificar essas oportunidades nas suas ações de desenvolvimento econômico e, de maneira muito prática, com o setor produtivo como grande aliado e nunca como um grande vilão, para que a gente encontre junto o nosso caminho. Então, São Paulo conseguiu implantar recentemente o seu Código Florestal. Nós tínhamos uma briga jurídica enorme desde a aprovação do Código até o ano de 2021, e em 6 meses São Paulo fez o cadastro ambiental rural de todas as suas 400 mil propriedades rurais, e em 6 meses é responsável hoje pelo cadastro ambiental de 60% que foi analisado em todo o país, né? Por quê? Porque nós tivemos o setor produtivo ao nosso lado,
tivemos o meio ambiente ao nosso lado e conseguimos conciliar os interesses. Isso é bom para todo mundo. Então, São Paulo aprende, ensina e, através dessa cooperação, né, eu não tenho dúvida que nós temos uma boa história para contar de um Estado sustentável que tem, do ponto de vista do seu meio ambiente, a sua preservação, uma lógica econômica para que a gente possa enfrentar esses desafios. E eu concordo aqui com o Ronaldo sobre o desafio dos próximos anos em relação à desigualdade social. Nós tivemos, com o advento da pandemia, um desequilíbrio ainda maior na distribuição de renda do nosso país, e São Paulo não ficou imune a isso, e tenho certeza que é o grande desafio do próximo governo. Ou a gente consegue criar oportunidades de trabalho, ou a gente consegue resgatar parte dessa população que foi para a pobreza ou para a pobreza extrema rapidamente, para que eles possam ser novamente geradores de renda ou riqueza, ou nós vamos perder uma geração. Tem estudos aí que mostram, Paulo, você sabe disso, que a gente gastar mais do que de 12 a 18 meses para resgatar essa população, dar algum incentivo de geração de renda, naturalmente nós vamos ter um grande número de pessoas, aqui em São Paulo é mais de 1 milhão nesses últimos 2 anos, que dificilmente deixarão de não depender do Estado nas próximas décadas, né? Então, a urgência de estratégias de combate à desigualdade social efetivas no próximo ano de 23, ela será pauta de todos os meus colegas aqui que estarão à frente do seu governo e de todo o Brasil, para que a gente possa enfrentar esse novo problema, que já é antigo no Brasil, mas é mais agudo agora, trazido pela pandemia e pela desorganização do mundo. Muito obrigado, governador Rodrigo. Eu quero registrar a presença maravilhosa do professor Sheikman, que participa aqui da nossa roda de conversa. Eu queria pedir ao professor um olhar agora para frente, né? Essa urgência climática que nós estamos dentro dela, essa travessia na pandemia dolorosa para todo o planeta, agora ter que conviver com um conflito novamente, uma guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, um conflito permanente, comercial, econômico, entre os Estados Unidos e a China. A gente quer beber da sua sabedoria, do seu olhar, né, para iluminar um pouco os passos que nós, brasileiros, precisamos dar para transformar isso que já foi dito aqui, esse imenso potencial que o país tem, em oportunidade para os seus filhos. Professor, com a palavra. Muito obrigado, governador, e é um grande prazer estar aqui nessa ocasião, e principalmente nessa mesa eu conto, nos Estados Unidos a gente chama de governador mesmo depois, né? Então eu conto 5 governadores, né, no painel. Olha, eu concordo muito com o que foi dito aqui. O desafio principal do Brasil é o desafio da pobreza, e nós temos uma experiência que funcionou razoavelmente bem durante uma certa época, né? Quer dizer, as iniciativas foram começadas no governo Fernando Henrique Cardoso e continuadas no governo Lula, de construir um cadastro e fazer transferência para essas pessoas, é uma coisa que no mundo inteiro se admira, o sistema que acabou sendo o Bolsa Família. Mas nós precisamos fazer muito mais, nós precisamos educar melhor, e aí eu tenho uma obsessão geral sobre o Brasil, né? Quando uma empresa vê que um concorrente, ou um amigo, ou um fornecedor faz o bem, ele vai e imita. No Brasil, as escolas nos municípios do Ceará fazem muito melhor a educação fundamental do que as outras escolas no Brasil. Então, se você olhar o nível em que é gasto por aluno nos municípios cearenses, que em geral é menos do que muitos outros municípios do Brasil, porque o Ceará é um estado pobre, né? E comparar isso ao nível dos alunos no exame que é dado para o ensino fundamental, o exame nacional, eles são muito melhores. Então, uma das coisas que eu acho que todo administrador público tem que aprender, ele tem que aprender a imitar. Imitar é uma coisa boa, é o que te faz funcionar. E aqui houve vários exemplos de bons programas que foram feitos. Eu acho que o governador Caiado falou que ele imitou o governador Artung para trazer o equilíbrio fiscal
de Goiás. Então, isso é uma coisa importante, é uma coisa que já é feita, mas nós precisamos fazer muito mais. O segundo ponto que foi levantado aqui foi a ideia do conhecimento, que o Brasil tem que gerar o seu próprio conhecimento. E a história da Embrapa com a Exalc, que também é uma história antiga, né? Esses dois pilares de gerar conhecimento para a agricultura, é uma história muito importante, né? Que tornou realmente o Brasil um criador do conhecimento na área e uma grande potência agrícola, né? Eu acho que o Estado de São Paulo, por exemplo, não só com a Exalc, o Estado de São Paulo conseguiu, porque já tinha uma estrutura científica importante que era representada pelo Butantan, criar uma vacina em São Paulo, quando o resto do Brasil, o governo do Brasil, não estava entusiasmado com a ideia de dar vacina para as pessoas, né? Viu, aparentemente, soluções alternativas, que obviamente eram completamente não científicas, mas que eles queriam então o Estado de São Paulo, porque tinha uma estrutura própria, conseguiu criar uma vacina. E, finalmente, eu quero falar um pouco sobre o negócio da oportunidade do Brasil. Eu concordo com o que já foi dito aqui, o Luiz Henrique falou muito no painel anterior, vários dos governadores falaram sobre isso, o governador Helder Barbalho em particular. A Amazônia e a economia verde, em geral, é uma grande oportunidade para o Brasil. E, em particular, a Amazônia, que o governador Barbalho mencionou, é uma grande oportunidade para o Brasil. A pesquisa que o Juliano Assunção, o Lars Hansen, que é um prêmio Nobel de Economia na Universidade de Chicago, e eu estamos fazendo, tem nos mostrado que o uso da floresta, se for compensado, mesmo a preço de emissão modesta, tá, ela é muito melhor do que o atual uso que a floresta dá, que é para uma pecuária que não faz progresso, a produtividade da pecuária na Amazônia não muda de patamar, pelo menos desde 2006, ela é muito pouco produtiva, é pelo menos 30% menos produtiva que a pecuária no Sul, e realmente tem um impacto no IDH da população. A Amazônia é um país, é uma região que realmente tem um IDH baixo, mesmo para os padrões brasileiros, né? E há também um custo de não fazer. O governador Caiado falou do Cerrado. O Cerrado é uma coisa espetacular mesmo. Mas a agricultura brasileira, 6% dela somente é irrigada. O resto depende das chuvas. Não há dúvida entre cientistas que o desmatamento da Amazônia vai alterar o curso dos chamados rios voadores. E quando alterar o curso dos rios voadores, a agricultura não irrigada no Cerrado pode se tornar inviável. Então, isso são questões que nós temos que trabalhar. Não é só para lá para fora, embora eu acho que a gente tenha que ser compensado por esse esforço, mas para a gente mesmo também. E, para finalizar, eu quero apontar para duas coisas que estão acontecendo. O mercado de carbono, na Europa, ela atingiu o preço, a tonelada de carbono atingiu 100 euros, que são mais ou menos $100 por tonelada. Esse ano, a média do ano passado foi acima de 50. Preços como esse, ou mesmo até muito abaixo, por volta de $30, compensariam muito o Brasil por um trabalho de reflorestamento. Então, o progresso, o trabalho na Amazônia, reflorestar e negociar isso com os outros países do mundo, de forma que esses créditos carbonos sejam dados para o Brasil. Muito obrigado. Obrigado, professor. Belíssima provocação para todos nós que estamos presentes aqui. Queria agora passar a moderação para o Rodrigo, né? Minha sugestão, até pelos temas que o professor trouxe, é mais uma rodada de falas para tratar da questão da Amazônia, da educação, dos desafios do enfrentamento da pobreza e da miséria do país. Rodrigo, você, como nosso anfitrião, está com a bola e eu peço licença a todos para que eu possa me retirar, para não perder o voo e poder dar o carinho que a minha esposa merece. Um abraço a todos, muito obrigado, parabéns, Comunitas. Bom, seguindo a orientação do nosso mediador aqui,
original, Paulo Hartung, não podemos ficar no tema da economia verde, na provocação do nosso professor. Temos também discussão de projetos e programas de próximo governo e temos também o apoio da Comunitas a todos os estados. Então, eu submeto aqui à plateia, aos nossos convidados, se a gente continua na economia verde, que eu acho que tomou conta aqui do debate, podemos aí olhar um pouco essa questão do crédito de carbono, talvez começando até pelo Helder aqui, em relação à Amazônia, tendo em vista o nosso grande Pará. Bem, eu compreendo. Primeiro, voltando um pouco ao fim da minha fala, nós precisamos definitivamente ter a floresta em pé como um novo ativo do Brasil, uma nova vocação econômica para o nosso país. Da mesma forma que o agro, da mesma forma que a mineração, a floresta em pé ser este novo ativo. E ser este novo ativo no campo da captação de crédito de carbono, ser este novo ativo para que nós possamos fazer da bioeconomia uma nova estratégia. E bioeconomia é muito amplo. Você pode, por exemplo, aqui, vocês consomem a nossa bioeconomia do Pará quando vocês tomam açaí. Quando nós mandamos as nossas amêndoas para a Bahia e até mesmo aqui para São Paulo para fazer o chocolate. Não há, inclusive, melhores exemplos de regeneração da floresta com bioeconomia, como exemplos do cacau e do açaí. O que é fundamental, no meu entendimento, é, primeiro, nós precisamos articular o consorciamento da política pública de fortalecimento da ciência, da tecnologia e da inovação para estudar a floresta, trazer os conhecedores e sábios da floresta para este debate, as comunidades indígenas, as comunidades quilombolas, que de forma empírica dão absoluto baile do conhecimento, para que nós possamos efetivamente transformar este ativo na sua plenitude. Ainda requer, para tal, que nós possamos ter uma regulação da política de crédito de carbono, para que a monetização da floresta possa ser algo real. E, inclusive, falando o que disse o professor, quando nós já identificamos, meu caro Zema, você falava sobre ser signatário da Under 2, não há mais condição para que o Brasil cumpra as suas metas até 2050 apenas falar em não desmatar. Já não é mais suficiente. Nós precisamos não desmatar e precisamos regenerar, reflorestar. Se nós temos este acordo de maneira séria, de maneira comprometida no âmbito público e no âmbito privado, ou nós escolhemos a floresta em pé como o grande novo negócio do Brasil, ou nós não cumpriremos as nossas metas, nós sofreremos embargos gravíssimos no âmbito econômico, e isto é o que mais me preocupa, particularmente para um Estado que é produtivo e é de dentro da Amazônia. Todos os dias eu temo que venha de fora para dentro uma sanção de que o mercado internacional não mais comprará proteína animal da Amazônia. O Pará tem 23 milhões de cabeças de gado, somos o terceiro maior rebanho do Brasil, o quarto rebanho maior do Brasil, estamos muito próximos de chegar ao terceiro maior rebanho do Brasil, e nós só consumimos 10% do que nós produzimos. E todo dia eu digo para um pecuarista que ele não pode cometer a ilegalidade ambiental sob pena de inviabilizar a atividade dele. E aí ele acha que eu sou contra a pecuária. Mas como que eu posso ser contra se eu sou pecuarista também, meu caro Ronaldo? Só que eu tenho que ser racional, eu tenho que compreender que eu não moro numa ilha. E que é possível, sim, fazer essa conciliação. Portanto, eu compreendo, para concluir, de que nós temos que fazer um movimento no Brasil. Não apenas um movimento dos estados da Amazônia, mas um movimento nacional, de dar a dimensão de oportunidade que a floresta amazônica representa para o nosso país. Porque todos nós
direto ou indiretamente, vivemos e dialogamos com a Amazônia. Se São Paulo é mais quente, é mais frio. Se Pernambuco, se Recife, meu caro João, chove mais ou chove menos, tudo isto tem relação direta com o comportamento da floresta amazônica. Portanto, que este tema seja um tema pautado na racionalidade, na transparência, no equilíbrio, na previsibilidade, na estabilidade, mas, acima de tudo, na responsabilidade que a Amazônia deve estar dimensionada para um país que pode fazer disto, como falamos muito nas conversas do limão, uma limonada, que certamente com isto nós abriremos um leque de oportunidades, agora chamando a atenção do planeta, chamando a atenção dos grandes operadores. Eu vejo, por exemplo, aqui, colaboradores da Vale, que participa com a Comunitas de parcerias com o governo do Pará. Tenho dito para a Vale, vocês extraem minérios da Amazônia, particularmente do estado do Pará. Nós temos uma meta de reflorestar 6 milhões de hectares até 2035 para cumprir com a nossa contribuição com a agenda do Brasil para as mudanças climáticas e os acordos que estão assinados. Que a Vale possa compreender de que a agenda dela como mineração verde, como mineração sustentável, possa ser revertida para uma pauta de regeneração da floresta na Amazônia. Não apenas cuidando da área que ela já cuida como a reserva de Carajás, mas indo mais adiante para um processo de construção de um novo ambiente para a Amazônia e para o estado do Pará. Portanto, eu festejo que a pauta central dessa nossa discussão possa ser a Amazônia, porque, efetivamente, a Amazônia precisa dar um salto de visão e compreender de que a Amazônia é um patrimônio nacional e que este patrimônio nacional é o que pode elevar o Brasil a protagonista internacional. Vamos ver se o nosso come-quieto mineiro Zema vai conseguir dar alguma boa sugestão para a gente monetizar os créditos de carbono da Amazônia, para a gente cobrar até royalty da Amazon, se for possível ser feito, para que a gente transforme toda essa riqueza, essa potencialidade em realidade, para chegar nos 4 cantos. Como uma nova commodity. Sem dúvida. Aqui foi falado pelo Zema, foi falado pelo Caiado, de que o Brasil exporta commodity. Perfeito? Precisamos que a floresta em pé seja uma commodity comercializável. Comercializável para o planeta. Vamos ver, eu acho que os mineiros são mais quietos e rápidos do que a gente. Vamos lá, Zema. Alguma ideia para a gente taxar a Amazon, pelo menos para parte dos lucros ficarem aqui no Brasil? O governador Helder falou muito bem, o professor. Uma floresta em pé que nunca foi ativo está se transformando. O mundo está numa transição. Até então, ninguém pagava por uma floresta em pé. Isso vai passar a acontecer. E estados que já estão numa situação diferente, do Pará, que ainda está muito preservado, tem algumas alternativas. O plantio de seringueira, ele pode ser considerado uma floresta e ainda ser produtivo, e várias outras nessa linha. Vão sequestrar carbono, não conheço detalhes, Helder, de castanha, de açaí, etc., mas penso que vão na mesma linha. Então, é possível, concomitantemente, sequestrar carbono e aumentar a produção. E você disse muito bem, o mundo, em breve, vai começar a embargar economicamente, comercialmente, países que estão exportando às custas de degradação ambiental, como foi no passado com o trabalho escravo. Foi o que eliminou a escravidão, foi nós termos países pária. E quem destruir o ambiente vai se transformar num país pária. Então, em Minas, nós temos já projetos, a produção de cimento, hoje nós já temos indústrias que fazem a pirólise de lixo para poder ter isso como combustível lá. Temos o aço, que usa muito carvão vegetal, que é renovável.
e também muito energia hidroelétrica, que também é renovável. Então, isso é que vai dar um selo de que aquele produto está atendendo os requisitos ambientais de um mundo cada vez mais exigente com relação a isto. Então, acho que é um trabalho que abre aí oportunidades gigantescas. Acho que nenhum outro país tem tanta área de agricultura como o Brasil disponível, com um clima propício, com tecnologia. Então, nós podemos fazer um avanço extraordinário nos próximos anos. Acho que nós temos de pegar essa onda. Chega de perder onda, né? Já perdemos ondas aí em várias décadas. Agora, acho que podemos nos estruturarmos com conhecimento, tecnologia e levar adiante, como foi dito aqui. Nós temos 1,5 metro de altura, não vamos entrar num time de basquete, né? Nós vamos ter de ver o esporte que dá certo para quem tem essa estatura aí. Então, não é ir realmente, como foi dito no painel anterior, para indústrias onde nós pouco vamos conseguir competir. Competir onde temos condições de ganhar, né, Zema? Ronaldo, pela tua experiência legislativa, é impossível a gente fazer isso no Brasil de forma fracionada. Nós temos um consenso nacional em relação a esse potencial e aí uma agenda única para todos, para que o Brasil possa aproveitar essa grande oportunidade, ou nós vamos continuar falando disso nos próximos 10, 15, 20 anos, né? Então, pela tua experiência legislativa, é possível a gente ter um consenso nacional nos próximos anos entre presidência, governadores, prefeitos e colocar essa agenda clara para todo mundo remar no mesmo sentido? Eu vejo, Rodrigo, eu vejo com muita capacidade, até porque a exposição feita aqui pelo Helder e pelo Zema, o que acontece é que o cidadão ele quer saber uma coisa só. O professor ali está dizendo, olha, por cada tonelada de carbono, ou seja, a Europa hoje está pagando 100 euros. Vem cá, isso não chegou no bolso de nenhum brasileiro. Então, o que nós precisamos é o seguinte, o Helder, eu fico até com inveja amanhã, porque a sua arrecadação vai bater nós todos, você está entendendo? Porque isso eu acho que você tem toda a razão. Ora, se amanhã esse é tido como o pulmão do mundo, ou amanhã é reconhecido como algo que é de tamanha importância para a humanidade, para o planeta, então por que realmente isso não é mensurado e, ao mesmo tempo, isso não é pago, tá certo? Para que seja preservado? Porque como é que o Helder vai manter uma estrutura dessa hoje, aonde o professor acabava de dizer que é um dos menores IDH do Brasil? Então, você vai querer o quê do cidadão que já está passando dificuldade e já está vivendo em condições ali de pobreza? E você vai dizer a ele que amanhã, olha, não pode fazer amanhã o contrabando de madeira, não pode fazer amanhã a exploração de garimpo. Então, veja, nós temos que ser bem realistas, a vida como ela é. E nós estamos aqui desenhando situações que não têm consequência prática. Então, se realmente esse dinheiro, essa verba, tá certo, que é de respeitar a Amazônia brasileira, que ela venha, que ela chegue. Porque depois não pode responsabilizar o governador por ele ter que botar a polícia amanhã e o cidadão está lá dizendo assim, tudo bem, eu vou comer como? Então, nós temos que ter uma visão muito direta do ponto de vista social. E eu insisto nisso, porque a economia verde não pregou apenas a economia verde no sentido de respeitar as nossas riquezas, de descarbonizar o mundo, mas ela disse inclusão social. Onde é que está a dignidade sustentável? Nós temos uma economia sustentável. Onde é que está a dignidade sustentável? Onde é que ela está? Porque você só pode inibir uma pessoa ou convencê-la se você é capaz de dizer, olha, eu vou repassar, está aqui, recebi tantos milhões de euros, vou poder atender essas pessoas todas para que elas desenvolvam atividade aqui, ou do açaí, ou da castanha do Pará, ou do cacau, ou da seringueira, tudo bem, isso tudo é compatível. Agora, nós não podemos ficar naquela tese de, olha, é possível nós chegarmos num avanço legislativo? É. Agora, nós damos conta de fazer com que, tá certo, isto seja por bons interlocutores, pelo Itamaraty,
pelas nossas forças empresariais e também políticas, nós sentarmos num fórum internacional, não em queda de braço, mas com argumentos, e podemos dizer a ele, olha, nos trata também, nós estamos descarbonizando. Um dos professores palestrantes, nós somos responsáveis por 9% de toda a carbonização do mundo. Não é? Meu estado de Goiás é responsável por 3% da carbonização daquilo que é do país. Mas tudo bem, estamos trabalhando para isso, para poder diminuir ainda mais. Agora, eu preciso, mais do que nunca, de ter uma atenção especial na inclusão social. Se eu não levar uma educação de muita qualidade para essas pessoas, se eu não levar a condição desse jovem poder ser amanhã uma pessoa capaz de ter uma alternativa que não seja viver na pobreza, tem até uma matéria da Folha de São Paulo, há poucos dias, deve ter no máximo 10 dias, onde ele coloca na capa do jornal que apenas 2% de pessoas, filhos de famílias pobres, têm chance amanhã de sair do ciclo da pobreza e da miséria. 2%. Então, eu estou alimentando um ciclo que ele é autoalimentado com o filho do pobre, que se casa com o filho do pobre, que tem o filho que é pobre, que vai aumentando a pobreza, e nós não tivemos nenhuma ferramenta capaz, até agora, de romper o ciclo da pobreza. Nós temos tantas políticas de transferência de renda. Qual é o resultado dela? O que é que nós, governantes, ao mesmo tempo empresários, conseguimos responder para essas pessoas nesses vários municípios do estado de Goiás e do Brasil afora? Eu usei esses dias, quando fui desafiado nessa tese, eu disse o seguinte, olha, é interessante nós, como foi colocado aqui pelo Paulo Artung e pelo Rodrigo, que esse tema ele será da nossa legislatura agora, do nosso período de governança agora. Eu estava dizendo, olha, nós temos, tá certo? Os países ricos e nós também, países pobres, temos o nosso Banco Central. O Banco Central cuida da moeda, guardião da moeda. Maravilhoso, perfeito. Combater a inflação, garantir aquilo que seja até a respeitabilidade do país perante os outros países. Mas nós não temos nenhum guardião para combater a pobreza. Nós não temos nenhum Banco Central para combater a pobreza no Brasil. Quais é que são os mecanismos capazes de fazer isso? Muito fáceis. Não tem uma transferência de renda, não tem os programas, qual é a eficiência desse programa? Qual é o resultado educacional para as nossas crianças no ensino fundamental, que foi colocado aqui pelo professor, que Ceará é uma referência, eu já copiei em Goiás, já aprovei a emenda constitucional, que parcela da verba do ICMS eu já repasso para os municípios que têm a melhor qualificação do IDEB. Eu já copio isso, o senhor colocou muito bem. Então, quer dizer, qual é a preocupação nossa em fazer com que o cidadão citado aqui pelo meu companheiro Helder, um quilombola, tá certo, que está lá na minha região do Nordeste goiano, que está lá há mais de 150 anos ali, que agora só, né, a primeira-dama, dona Gracinha, nós levamos para lá luz elétrica, levamos para lá água potável, levamos para lá condições mínimas de vacinação das crianças, e tudo isso. Então, quer dizer, como é que o Helder vai entrar nas regiões mais... Gente, eu conheço o Pará, não sou de lá, mas conheço relativamente bem o Pará. Quer dizer, como é que ele, governador de um estado, com a extensão territorial daquela, com as limitações de arrecadação que tem, ele vai poder chegar a cada família naquele... Eu acho que tem um município lá, assim, que é só 4 horas de avião para chegar nele, lá de Belém, do Pará, até o final. Então, são essas dificuldades que a gente tem que ver. Se não chegar o dinheiro, se não chegar essa verba do carbono, tá certo? Para poder ter isso palpável, a hora que ele entregar lá nas comunidades, ele vai ver todo mundo tranquilamente falar, ó, obrigado, aí nós vamos ficar quietos aqui, vamos tocar essa biodiversidade nossa como ela deve ser. Mas então, gente, desculpa aí ter falado um pouco mais, muito obrigado, mas acho que é um tema muito importante. Esse tema me apaixona e eu sinceramente, eu acho que vai ser a pauta nossa desse governo, a inclusão social, nesse próximo mandato nosso, principalmente nós, de governadores. É a lógica econômica mesmo, Ronaldo. E lembrando que o Brasil, há 70 anos atrás, não sei se é esse o número, criou a Zona Franca, uma zona industrial para preservar a Amazônia. Se naquela época a solução parecia adequada, hoje nós estamos vendo que nós temos outras oportunidades muito diferentes daquela. E é um modelo, me desculpe, para que a gente possa avançar, né? É um modelo exitoso que os números mostram isso. O Pará foi colonizado de outra forma. Nós temos uma colonização que
priorizou vocações como o agro, como a mineração, a ocupação demográfica em todo o Estado, tanto que hoje nós temos de áreas antropizadas, nós temos cerca de 30% do território, 24% do território paraense já antropizado, enquanto que o Amazonas tem mais de 80% preservado. Eu só queria, dentro do que você falou, me permita, eu sei que o tempo já está estourando, mas particularmente em relação à questão da floresta, eu tenho dito lá no estado do Pará de que nós não precisamos derrubar uma árvore para continuar produzindo e produzindo cada vez mais. Nós temos de área antropizada no estado 3 vezes o que o Paraná possui de áreas agricultáveis. E o Paraná produz 10 vezes mais do que o estado do Pará. Por isso eu falei de cultura no início, porque nós fomos forjados, inclusive estimulados na nossa ocupação, lá na década de 60, 70, a uma atividade do agro extensiva, ocupando terra. Nós temos que inverter isso, nós temos que passar para a atividade do agro intensiva. Com isto, nós vamos garantir a pecuária, por exemplo. Nós temos uma ocupação de 0,9 cabeça de gado por hectare. Nós temos condições de triplicar isto sem derrubar uma árvore sequer. Nós temos condições de ampliar as áreas cultiváveis com uma escala absolutamente extraordinária. Agora, volto a dizer, isto tudo para se conciliar e mudar esta visão de expansão, nós temos que incluir a floresta em pé no portfólio da atividade rural, que aí nós vamos ter aliados em cada unidade. Nós temos 256 mil propriedades rurais no estado do Pará. Se a floresta estiver vinculada à atividade econômica daquela propriedade, cada um dos 256 mil produtores, eles serão os maiores interessados e aliados do Estado no sentido da preservação da floresta. O esforço é fazer da floresta um bom negócio, né, Helder? Professor Sheik, mas não sei se tem alguma provocação final, alguma observação final aqui, 1 minuto para o senhor, para a gente ir para o encerramento aqui. Lógico. Olha, só uma coisa muito rápida. Já existem mecanismos importantes de financiamento de carbono, né? Um muito inovativo foi feito pelo Chile recentemente. Ele emitiu um bônus do governo chileno, cuja taxa de juros vai depender de atingir reduções de emissão. Tá? Então, quando você preserva a floresta, e ainda mais quando você refloresta, você vai produzir uma queda das emissões do Brasil. Então, nós podíamos ter a nossa dívida, e há compradores para isso. Há países, e há fundos soberanos, e há fundos de pensão que querem comprar instrumentos desse tipo. Então, o Chile fez a primeira emissão, o Uruguai está fazendo o Brasil, evidentemente, não está fazendo nada disso, né? Então, é um problema isso. De novo, nós precisamos inovar na maneira de obter pagamento pela nossa redução de emissões, né? Rodrigo, me permite, professor Sheik, mas só para ilustrar isto que o senhor está colocando, no ano passado nós estivemos na COP26 em Glasgow. E ali nós fomos signatários, os estados da Amazônia, através do consórcio de governadores da Amazônia, nós fomos signatários através do Leaf Coalition, que envolvem várias entidades privadas e também o Reino Unido, Noruega, Estados Unidos e França, de uma parceria que seria aportado aos estados da Amazônia $1 bilhão, que estes países e também a iniciativa privada estaria aportando. Mediante ao quê? A comparação da redução de emissões comparado 2017 com 2023. Todos os estados assinaram. Daqui a 15 dias começa a COP27 no Egito. Nós vamos voltar lá. E eu estou profundamente preocupado porque nós vamos ser perguntados lá sobre esta parceria. E, lamentavelmente, passado 1 ano, nós não conseguimos a anuência do Itamaraty
para que os estados subnacionais brasileiros possam se habilitar nas relações internacionais para esses recebíveis. Isso simboliza a oportunidade, por um lado, mas o abismo que o Brasil ainda está a respeito desta pauta. Bom, vamos encaminhar aqui para o Estamos final. muito certo, governador. Nós temos aí demanda, temos regramento, precisamos ter um consenso nacional para poder avançar e aproveitar o que o mundo quer hoje e precisa e demanda do Brasil. Eu queria agradecer aqui ao Zema, ao Ronaldo, ao Helder, a oportunidade também de estar aqui na condição de mediador, e agradecer muito a Comunitas, acho que em nome de todos nós, que usufruímos do apoio, da parceria da Comunitas nos nossos governos e que foi fundamental para que a gente tivesse algum sucesso de entrega, de controle de política pública. Então, Regina, em seu nome eu saúdo a todos os participantes da Comunitas e tenho certeza que falo em nome aqui dos três, esse agradecimento profundo para que o sarrafo das gestões públicas estaduais e municipais cada vez esteja mais alto e que quem venha possa conseguir identificar os avanços e, a partir dos avanços, continuar seguindo em frente. Muito obrigado, Regina.